O câncer é uma doença em que as células se modificam e crescem sem controle. No Brasil, uma entre cada 80 pessoas tem câncer. Existem mais de 100 tipos diferentes de câncer. Os tipos de câncer mais prevalentes no Brasil são pele não melanoma, próstata no homem, mama na mulher, intestino, pulmão. A origem do câncer são mutações genéticas, 5% mutações hereditárias e 95% mutações por causas adquiridas pelo ambiente e hábitos de vida. Fumo e álcool, radiações e poluição, alguns compostos químicos, vírus, HPV, HIV, HTLV, baixa imunidade crônica. A origem do câncer. O corpo humano tem mais de 10 trilhões de células. Nossas células nascem, vivem e morrem. Vamos ver a história da proteína P53 envolvida em muitos casos de câncer. Núcleo. Cromossomos 17. DNA. O gene P53 tem papel importante no controle da vida da célula. RNA polimerase. Vai lá no código. Síntese de RNA mensageiro. Ele sai e leva a mensagem. RNA mensageiro. Ribossomo traduz as bases do RNA mensageiro. Síntese de proteína P53. Ela é uma das responsáveis em induzir o processo de apoptose, morte celular. Núcleo. Já atacou. A origem do câncer se deve principalmente a alterações do DNA. Núcleo. Cromossomos 17. Mutação do gene P53. RNA polimerase. Síntese de RNA mensageiro. RNA mensageiro codificado com a mutação. Ribossomo traduz as bases do RNA com mutação. Proteína P53 defeituosa. A proteína P53 defeituosa não consegue dar o recado para o núcleo realizar a apoptose. As células tumorais malignas se recusam a morrer de dar o lugar a outras células sadias. Desobedecem às regras de convivência biológica, se reproduzem sem controle. Invadem e destroem os tecidos órgãos. Como se forma o tumor primário? Vamos ver um exemplo de formação de tumor primário no intestino. Alteração genética. As células transformadas liberam tricitocinas anormais, que atraem macrófagos e outras células imunológicas para o local. Os macrófagos fagocitam as células transformadas. As próprias células transformadas tentam se corrigir geneticamente. O sistema imunológico continua reagindo, vai combatendo, mas é ineficiente diante do crescimento tumoral. As células vão se reproduzindo até atingir uma massa tumoral com cerca de 1 bilhão de células. As células tumorais liberam no sangue proteínas próprias conhecidas como marcadores tumorais. É o início do tumor primário. Esse processo pode evoluir ao longo de muitos anos ou décadas. A maioria dos tumores primários pode ser detectada por marcadores tumorais ou diagnósticos de imagens. Por que ocorre a metástase? Presença de zinco na matriz extracelular, corrente sanguínea. Por fagocitar as células tumorais, os macrófagos liberam enzimas MMP1 e MMP2.
Essa é uma dinamite. MMP mais zinco acabam destruindo a matriz extracelular. Ramificações de vasos sanguíneos chegam ao tumor, neoangiogênese. Metástase, deslocamento de células de um tumor primário para outros tecidos e órgãos. Olha como que estão atacando. As células tumorais do câncer intestinal têm preferência para se instalar no fígado. A multiplicação intensa dessas células para radicais livres. Com destaque para o íon superoxó. Esses radicais livres destroem a membrana das células hepáticas normais. A modificação no metabolismo hepático causa dores, alterações sanguíneas e inchaço do órgão. Drogas específicas contra tumores. Vamos ver o funcionamento normal da célula, membrana celular. Vamos lá. Receptores recebem informações de proteínas, enzimas. Sinalizadores transformam as informações em sinais químicos que acionam o DNA para as células reproduzir ou morrer, lá no núcleo. Atualmente há 3 formas de neutralizar as células tumorais. 1. Bloqueando os receptores. 2. Bloqueando os sinalizadores. 3. Bloqueando o DNA. O bloqueio dos receptores se faz por meio de anticorpos monoclonais específicos. Um exemplo é o trastuzino ou receptina. Eles se ajuntam pelos receptores e bloqueiam a reação química. O bloqueio dos receptores inibe a ação de sinalizadores tumorais, matando apenas células tumoral. Ai, morri. Já o bloqueio dos sinalizadores do DNA se faz por meio de nanopartículas que são compostos por quimioterapia específica, encaixe nos receptores tumorais, polímeros biodegradáveis. As nanopartículas transportam drogas com os alvos específicos, sinalizadores ou DNA. E matam especificamente as células tumorais, vencendo o câncer. A melhor prevenção contra o câncer é a deteção precoce. Para tanto, é preciso estar atento aos seguintes sinais: sangramento de urinar, sangramento anal, sangramento de alto tossir, pós-menopausa, dificuldade de engolir, anemia crônica, nódulos da próstata e nódulos da mama. Com esses cuidados básicos, o tratamento adequado é possível o câncer, tá?